Lá vem elas. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama a sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida, você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na 106.3, Rádio Filma FM, a emissora que é feita para você. A gente está começando a programação especial das tardes de sexta-feira com esse ícone da música popular brasileira, Gal Costa, saudosa Gal Costa, que entre tantas interpretações intensas fez essa aqui, Mulher é o nome da canção, na voz de Gal Costa. A gente vai adiante, vai entrando no nosso programa Lá Vem Elas, começando agora 13 horas e 33 minutos. Lá vem elas. Programação sobre elas, sobre nós, para todos. Está no ar o seu 4º ano de execução, esse espaço que nasceu para informar, acolher e abrir conversas necessárias sobre o universo feminino. Ao longo da história do nosso programa, a gente já abordou diversas temáticas: o empreendedorismo, o mercado de trabalho, maternidade, relacionamentos, autoestima, a segurança das mulheres e tantos outros temas que fazem parte da vida real de milhares de mulheres. Esse espaço já teve e com muita frequência é abrilhantado pela
presença de mulheres que fazem acontecer e empreendem, seja com grande notoriedade ou no anonimato de seus lares. E hoje a gente tem uma edição com participações especiais, a tecnologia nos permite isso, mensagens, orientações e informações sobre o nosso universo feminino, com uma informação que ainda precisa ser falada, um tema que precisa ser abordado com naturalidade e com muita informação assertiva. A perimenopausa e a menopausa formam o tema de hoje. É uma etapa que chega de formas diferentes para cada mulher. Algumas sentem as famosas ondas de calor, outras enfrentam insônia, irritabilidade, cansaço, uma verdadeira mudança na vida que chega até mesmo a fazer com que não se reconheçam, como inclusive também detalham os profissionais da área da saúde. Mas existe uma boa notícia, viu, mulher? Nenhuma mulher precisa enfrentar tudo isso sozinha. É isso mesmo. Hoje nós vamos conversar sobre sintomas, tratamentos, alimentação, reposição hormonal, aromaterapia, sim, e ouvir histórias reais de mulheres que encontraram caminhos para viver essa fase com mais leveza e mais qualidade de vida. Olha só, a menopausa não começa de um dia para o outro, tá? Antes dela existe a perimenopausa, o período em que os hormônios começam a oscilar e o corpo passa a dar sinais. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse processo, a gente vai ouvir a doutora Heloíse Silvestre. É ela que já acompanhou mais de 500 mulheres nessa fase da vida. A doutora Elo, como carinhosamente a gente a trata, ela explica por que as ondas de calor nem sempre são o pior sintoma. E ela também fala sobre aquilo que realmente costuma comprometer a qualidade da vida da mulher. Dividimos a fala da doutora Elo em duas partes e a primeira delas você já escuta agora de pronto nessa abertura do nosso Lá Vem Elas. Bem-vinda de volta, doutora Elo, à nossa programação Lá Vem Elas da FEMA FM. Oi, gente, boa tarde, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Heloíse Silvestre, sou médica aqui em Santa Rosa mesmo, no Instituto Abade Santos. E o meu trabalho é ajudar mulheres a emagrecer sem sofrimento, equilibrar os hormônios e recuperar aquela disposição que a gente sente que foi embora um dia e nunca mais voltou. E já que eu tenho pouquinho tempo aqui com vocês hoje, eu quero começar com uma pergunta bem direta. Algum dia você já acordou se sentindo estranha dentro do próprio corpo, não se reconhecendo mais? Sem pique, sem dormir direito, irritada à toa, com aquela cabeça embaçada que não clareia de jeito nenhum. E aí ficou achando que era coisa da idade, que era para engolir e seguir em frente mesmo. Então, isso tem nome e tem solução. Deixa eu te contar o que eu aprendi tratando mais de 500 mulheres na menopausa. A primeira coisa que eu percebi é que cada menopausa é diferente. Não existe receita de bolo, porque a mulher que entra na menopausa com 45 anos é completamente diferente da que entra aos 55, por exemplo. Os sintomas são diferentes, a intensidade é diferente, a resposta ao tratamento é diferente. Por isso que cada mulher precisa ser olhada individualmente. Então, medicina personalizada, ela não é frescura, é o mínimo que você merece. A segunda coisa, e isso surpreende muita gente, é que as ondas de calor, aqueles calorões, os fogachos, eles não são nem o pior sintoma. O que está realmente destruindo a qualidade de vida é a insônia, é a ansiedade, a irritabilidade, aquela vontade de querer matar todo mundo, aquele ganho de gordura lá na barriguinha que não sai com dieta nenhuma, o libido que vai embora, aquele cansaço, aquela fadiga que não melhora mesmo dormindo, mesmo descansando, e aquela famosa névoa mental, sabe? Aquela sensação de que a cabeça não está funcionando direito. E aí isso tudo abala relacionamento, prejudica trabalho e faz com que você se sinta literalmente fora de si. E aí a gente fala em reposição hormonal, né? Que é um tema que gera muita dúvida e às vezes até medo, eu entendo. E eu gosto de ser muito direta. Reposição hormonal não é para todas, mas todas merecem ser avaliadas. Por que eu digo que não é para todas? Porque para funcionar bem, a mulher precisa estar preparada para receber hormônios,
com hábitos de vida ajustados, com inflamação controlada. Fazendo isso do jeito certo, a transformação é enorme, mas se fizer errado, vai ter mais efeito colateral do que benefício. Imagine que é como plantar a sementinha de uma árvore. Se eu plantar ela em um terreno todo bagunçado, cheio de erva daninha, sujo, mal preparado, essa semente não vai germinar, não vai crescer e não vai dar frutos. Agora, se eu plantar essa mesma semente em um jardim bem cuidado, com a terra adubada, aí sim essa semente vai germinar e vai dar uma árvore linda, frondosa, cheia de frutos. Então, hormônio, ele precisa de um terreno bem adubado, bem preparado, para poder trazer o máximo de benefícios. E sim, hoje a ciência tem muitos recursos para fazer reposição hormonal de forma personalizada, pela via adequada, com dose adequada, de modo que isso seja seguro. Eu sei que antigamente existiam formas de reposição hormonal que podiam aumentar o risco de câncer de mama, de trombose, de infarto, mas hoje a gente tem outras alternativas que não fazem isso. Pelo contrário, quando a gente faz, por exemplo, uma reposição hormonal via implante subcutâneo, a gente consegue reduzir risco de câncer de mama, de infarto, de osteoporose, de demência. Então a gente consegue realmente transformar a qualidade de vida, além de prevenir algumas doenças. Muito bem, mandou muito bem aí a doutora Heloíse Silvestre, a doutora Elô, trazendo essas informações iniciais aqui no nosso Lá Vem Elas, hoje falando sobre essa temática que a gente precisa falar mais, que é sobre a perimenopausa e a menopausa e a qualidade de vida da mulher nessa fase, onde a gente está mais madura, né, e com tanto a fazer, e a saúde, então, nos prega essa peça, né, a gente por vezes nem se reconhece, e eu hoje já entrando também aí já com o pé nessa fase da vida, posso dizer para você de causa vivida que é um período bem diferente. De fato, quantas de nós nos reconhecemos ouvindo então essa fala da doutora Elô? Muitas vezes a gente escuta frases como: isso é normal da idade, aguenta firme que vai passar. Mas não precisa ser assim. Vai passar assim, mas a gente por vezes precisa de ajuda para enfrentar tudo isso. E ter informação segura é sim o primeiro passo. Procurar ajuda é o segundo. E para seguir essa conversa, a gente vai ouvir a segunda parte dessa orientação tão preciosa da doutora Elô. Ela chega também aqui complementando essas orientações, dizendo que existe um erro muito comum entre nós mulheres quando o assunto é perimenopausa ou menopausa. Muitas de nós tentamos suportar tudo sozinhas, pois acreditamos que não existe solução ou que ela está muito longe da gente. E há também quem descarte qualquer tratamento por medo ou por informações incompletas. Mas será que é mesmo assim? A doutora Elô, nessa segunda parte da sua colocação, ela fala justamente sobre esse erro tão frequente, esclarece dúvidas sobre reposição hormonal, continua, né, esse esclarecimento que ela já trouxe nessa primeira parte, e ela traz orientações assertivas sobre o que realmente deve ser feito, e é então essa segunda parte do áudio da doutora Elô que a gente vai ouvir agora. Preste atenção. E aí, qual que é o maior erro que eu costumo ver no consultório? É as mulheres esperarem chegar no limite para buscar ajuda, chegar lá no fundo do poço. Chegam destruídas, com o casamento abalado, com o trabalho prejudicado. E a verdade é que não precisa ser assim, nem deve ser assim. Porque quanto mais cedo a gente cuida, melhor. Dá para proteger ossos, coração, cérebro, prevenir todo esse caos. Hoje, a ciência, ela nos diz que o mais adequado é iniciar uma regulação hormonal de 8 a 10 anos antes da menopausa. Ou seja, a maioria das mulheres vão precisar iniciar um tratamento hormonal ali entre os 30 e os 40 anos de idade. E tem uma outra coisa que eu amo falar, que é sobre o libido, que é o desejo sexual. O libido pode voltar sim, e como? Eu ouço no consultório coisas maravilhosas, como: doutora, eu tô melhor do que quando eu tinha 20 anos. Então, os hormônios em equilíbrio, eles mudam tudo. E idade não é motivo para abrir mão disso. E olha, a transformação mais bonita que eu vejo é aquela mulher que chega no consultório dizendo: doutora, eu não me reconheço mais, eu não me sinto mais eu mesma. E sai de lá entendendo que a menopausa não é o fim,
é uma nova fase e que ela pode ser vivida com muita qualidade e com muita alegria. Porque conhecimento liberta e tratamento transforma. E você, mulher, merece ser ouvida, compreendida e tratada em todas as fases da sua vida. Para quem quer entender mais sobre isso, me encontrem lá no Instagram, é @DRA_EloiseSilvestre.médica, Eloise com H. Todo dia tem muito conteúdo sobre hormônios, sobre saúde feminina e tudo mais. Toda segunda-feira, às 7h07, eu também tenho uma live que chama Saúde e Consciência, onde eu também trago bastante conteúdo, é uma oportunidade de vocês interagirem comigo. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, pode me mandar uma mensagem no direct, que vai ser um prazer responder vocês. E podem contar comigo para conhecer melhor o seu próprio corpo e o que vocês podem fazer para melhorar a sua saúde e o seu futuro, porque no fim a decisão está nas suas mãos. Muito obrigada ao Lá Vem Elas e à Rádio Fema FM por esse espaço. Beijo no coração em todas vocês e se cuidem. Obrigada, querida doutora Heloíse Silvestre, a doutora Elo. Olha, muito obrigada pelo prazer da tua participação, por tanta orientação. A doutora Heloíse já esteve aqui com a gente presencialmente no Lá Vem Elas. Você pode acompanhar, rever esse conteúdo através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e também YouTube. E a gente vai adiante aqui com o nosso programa Lá Vem Elas, que vai até daqui a pouquinho, né? 5:55, às 2h, a gente com esse conteúdo precioso, hoje abordando essa temática que não pode calar, que é a fase da mulher mais madura, entrando na menopausa ou ali na perimenopausa. Se existe algo que pesa também nessa fase da vida, gente, é a dificuldade de manter o corpo saudável. Isso já ficou claro, né? Muitas mulheres relatam ganho de peso, especialmente na região abdominal. Isso também a doutora Elô trouxe aqui pra gente. Mais cansaço, dificuldade de emagrecer, mas o corpo muda e a alimentação também precisa mudar. Não podemos falar desse assunto sem falar de alimentação. E quem vai trazer essa temática com toda a propriedade é a doutora Fernanda Cordenonzi, ela nutricionista especializada no assunto. Ela tem ajudado muitas mulheres a recuperar a saúde e, claro, com muita frequência, também ter o excesso de peso eliminado sem culpa e também sem dietas restritivas. Tudo com muita responsabilidade e a gente vai ouvir então Fernanda Cordenonzi, que também já esteve aqui no nosso Lá Vem Elas e retorna dessa vez através desse material que nos enviou. Bem-vinda de volta, Fê. Olá, ouvintes da Rádio Fema. Que alegria estar aqui com vocês no programa Lá Vem Elas. Hoje o papo é de mulher para mulher, sobre uma fase que todas nós passamos ou passaremos, a menopausa. Muitas vezes ela chega como um furacão, mexendo com o nosso humor, sono e corpo. Mas eu quero te dizer que a nutrição é a sua maior aliada para retomar o controle e a sua autoestima. Nessa fase, nosso corpo pede nutrientes estratégicos. Então, anota aí o que deve ganhar espaço no seu prato. Cálcio e magnésio. Não só pelo leite, mas cria o hábito das folhas verdes escuras, do gergelim e das sementes oleaginosas, as famosas castanhas, nozes, amêndoas, para proteger os seus ossos. Proteínas de qualidade, essenciais para não perdermos a massa muscular. Garanta nas principais refeições o ovo, o frango, o peixe, carne suína e até a carne bovina. Garanta também fibras e fitoestrógenos. A aveia e a linhaça são uma combinação que ajudam muito a equilibrar os hormônios e a saúde do intestino, que é onde a nossa alegria e bem-estar começam. E o que a gente deve observar com carinho e tentar reduzir? Gurias, o excesso de açúcar e a farinha branca.
Eles inflamam o corpo e pioram muito aqueles calorões, os famosos fogachos. A cafeína e o álcool em excesso podem ser gatilhos para ansiedade e insônia, que já ficam mais sensíveis agora. Lembre-se, não é sobre proibição, é sobre escolha consciente. Meninas, o segredo não está na dieta perfeita por uma semana, mas na constância das melhores escolhas. É o que você faz a maior parte do tempo que define seus resultados. Cuidar da sua nutrição na menopausa é um ato de amor próprio. Um beijo para todas as ouvintes do Lá Vem Elas e vamos juntas, saudáveis e com a autoestima lá em cima. Obrigada, querida Fernanda Cordenonzi, a Nutri. Deixar aqui, ela não lembrou, mas eu quero deixar o endereço da Fernanda no Instagram. Siga aí, Desafio Guia da Nutri. É o desafio que vai, sem dúvida alguma, impactar a tua vida de uma forma muito positiva. A minha família já aderiu, até a família do Norte, né, Fê? A Fê atende mulheres de todo o Brasil, famílias, né, de todo o Brasil. E então fica essa super orientação aí para você. Vamos adiante, porque agora a gente vai ouvir no nosso Lá Vem Elas sobre essa fase da maturidade da mulher, né? A gente vai ouvir então depoimentos de quem encontrou na aromaterapia uma forte aliada. Primeiro, deixa eu falar aqui uma coisa para você ainda, que eu não posso deixar de falar ainda sobre a nutrição, tá? Emagrecer não precisa ser uma guerra contra o próprio corpo. Ficou claro com a fala aí da Fernanda, com toda essa orientação assertiva da doutora Heloísa Silvestre, né? O objetivo, gente, é sempre preservar a saúde, a energia, o sono, a autoestima. E quando a mulher volta a se sentir bem, tudo muda. Concorda comigo? Pois então, a gente, além desse acompanhamento médico, nutricional, de alimentação e dos cuidados com a saúde em geral, aqueles exames que a gente precisa estar em dia com eles, o preventivo, tudo isso, muitas mulheres têm encontrado apoio nas práticas complementares, nas terapias integrativas. E uma dessas práticas é a aromaterapia. Os aromas certos não só podem, como ajudam no relaxamento, no sono, no controle da ansiedade e da irritabilidade. E claro, a aromaterapia não substitui nenhum tratamento médico. Isso todas as profissionais que a gente conhece dessas áreas deixa tudo muito claro, mas sem dúvida alguma são aliados nesse processo. E a gente vai ouvir exatamente depoimento de mulheres que descobriram na aromaterapia, nesse cuidado, um apoio importante na caminhada para atravessar bem a fase da perimenopausa e da menopausa. Primeiramente, a gente vai ouvir ela, queridona, uma das nossas ouvintes número 1 e a nossa guia aqui para usar com assertividade os óleos essenciais, que é a Vanusa Luz da Mata. Bem-vinda de volta à nossa emissora querida, você que é de casa, Vanusa. Olá, olá. Vanusa Luz da Mata passando por aqui, contribuindo mais uma vez, juntamente com a Eli, trazendo conhecimento da aromaterapia, né? Eu já faço uso dos óleos essenciais, já vai fazer 7 anos dentro do meu lar, e eu comecei para tratar desta parte hormonal da minha filha com puberdade precoce, e eu agora entrando na perimenopausa, e estou contribuindo com muitas outras mulheres que ainda não perceberam essa fase de mudanças, uma nova fase que precisamos acolher. Enfim, é muito gratificante estar vivenciando tudo isso e contribuindo com quem está à nossa volta. Eu estou aqui toda arrepiada porque é um movimento de cuidar, né? E eu me conecto muito com isso, né? Fiz curso de aromaterapeuta, estou fazendo uma pós e estou buscando sempre conhecimento para agregar no meu dia a dia e contribuir com quem está à nossa volta. É um prazer contribuir, trazendo depoimentos também e levando a aromaterapia em cada cantinho. Um ótimo dia a todos vocês. Obrigada, Eli. Um depoimento meu, assim, simples, que eu uso muito. Isso. É o gerânio, óleo essencial de gerânio na cápsula, 2 vezes ao dia, para regular o meu fluxo menstrual, que era muito intenso.
E outro era uma dor no cóccix, que eu falei com a ginecologista, e ela disse que pode ser um sintoma do colágeno, que está nessa fase em bastante deficiência. Então eu comecei a fazer uso 2 vezes ao dia do colágeno. E isso não tem preço, sabe? Solucionar coisas tão simples, sintomas tão simples, mas que para nós que estamos vivenciando é muito confuso, porque tu nunca teve isso. Tu nunca passou por isso, nunca foi falado sobre isso. Então, agradeço imensamente a aromaterapia que está na minha vida e vamos contribuir em muitas outras mulheres também. Exatamente. Obrigada, querida Vanusa Luz da Mata, aromaterapeuta, consultora de bem-estar e uma amiga, uma irmã aqui de toda a comunidade FEMA. Ela vive por aqui orientando a gente, compartilhando. E por falar em compartilhar, Vanusa, a gente tem aqui uma fala muito assertiva também da Viviane Lorenz. Ela que falou exatamente isso. Ela contou, né, que logo que começou a se sentir diferente, todos esses desconfortos aí que as próprias, a médica, a doutora Elô, a Fernanda, você, Vanusa, declarou aqui, né? Ela logo compartilhou com as amigas, né? Sabe aquela coisa de dizer, olha, eu não tô me sentindo... A Vanusa, quando sentiu esse desconforto no cóccix também, né? Compartilhou com a gente como que estava se sentindo, o apoio, né? A orientação médica que buscou sobre esse sintoma. E a nossa querida Viviane também disse que compartilhou com as amigas e encontrou não só apoio, mas também o acolhimento, né? Se sentiu mais tranquila e, inclusive, incentivada a buscar apoio, né, na medicina convencional e na aromaterapia como uma aliada para atravessar melhor essa fase da perimenopausa para a menopausa, porque ela já atravessou, ela está de fato na menopausa, né, já passou aquele período dos 12 meses sem o fluxo menstrual e ela contou então que tem se dedicado muito ao autocuidado. E a Viviane mandou um áudio aqui pra gente, né, ela me compartilhou isso à parte comigo, mas na sua fala também complementando aqui. Vamos ouvi-la. Olá, Eli e queridas ouvintes do programa Lá Vem Elas. Tudo Olá, bem com vocês? Querida, tudo. Meu nome é Viviane Lorenz e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os óleos essenciais e a menopausa. A aromaterapia, ela tem sido uma aliada suave e acolhedora na minha jornada, especialmente durante a menopausa. Nesse processo, vivi momentos de muita irritabilidade e instabilidade emocional. E foi justamente o que os óleos essenciais fizeram toda a diferença. Com aromas que acalmam e tranquilizam, consegui encontrar mais equilíbrio, reduzir o estresse e me reconectar comigo mesma. Assim, a aromaterapia se tornou um suporte natural para atravessar essa fase com mais leveza, consciência e bem-estar. Ah, isso aí, mandou muito bem, nossa querida Vivi, abraço pra ti, obrigada, minha querida. 3 minutos faltando para as 14 horas, o Lá Vem Elas, assim, ó, já estourando aqui o horário, mas a gente vai ouvir ainda a Marisa de Santo Ângelo, mandou um depoimento pra gente também muito lindo. Bom dia, me chamo Marisa Maciel e faço uso da aromaterapia, porque quando eu entrei na menopausa, eu tive problemas de artrose, começou a doer muitas dores nas juntas. E aí comecei a fazer o uso da aromaterapia. Uso no difusor, tomo também e faço blends de vários óleos e passo o claricalme em volta do umbigo, faço blendzinhos de calmantes para acalmar e copaíba sublingual todas as noites. É o caminho que a gente tem que fazer. Eu não deixo de usar os óleos por nada, porque me ajudou muito, sabe? Assim, eu tô muito bem graças aos óleos e eu também uso o colágeno todas as noites. Desde que lançaram o colágeno, eu uso o colágeno todas as noites. Então, sabe assim, ó, é um conjunto de um óleo ajudando o outro e pra mim tá sendo muito bom. Tô muito bem. O meu abraço à nossa querida Marisa de Santo Ângelo, quero compartilhar aqui com vocês, que é a Eli Rodrigues. Então, na flor dos seus 45 anos, eu já estou nessa caminhada, né, atravessando, entrei nesse período dos 12 meses de apreensão, né, até chegar de fato à menopausa, que é após esse período. Eu tenho certeza que eu vou estar muito bem orientada com muitos profissionais que eu tenho buscado, a medicina convencional, a minha ginecologista, a doutora Gabriele, né, para quem eu mando um abraço muito carinhoso, ela tem me dado esse suporte.
também com acompanhamento nutricional e também com o nutrólogo, né, doutor Marcelo Diesel, a nossa querida Fernanda Cordenonzi, nutricionista, também já fiz o desafio Guia da Nutri. Atividade física não pode faltar, inclusive a prescrição dos profissionais, tanto ginecologistas quanto nutrólogos, né? Todos esses profissionais que a gente tem buscado, todos eles dizem a mesma coisa. A atividade física é essencial para uma vida saudável e a mulher nessa fase da vida precisa se dedicar ainda mais à atividade física e o exercício físico. A gente tem trazido aqui com muita frequência a diferença desses dois aspectos, dessas duas práticas, você ter uma vida ativa fisicamente, né, e você ter um treino regular, aquele compromisso com você, né, numa atividade, seja dança, seja a academia, o exercício de forcisão, até para desacelerar a perda de massa muscular e também a questão óssea. Gente, então assim, ó, o recado que eu deixo aqui para você, não só como profissional da comunicação, né, mas como uma mulher que também está buscando o apoio na medicina convencional e na aromaterapia também, através dessas profissionais lindas aí, muito competentes, do time Luz da Mata, a Vanusa, né, que também sempre nos orienta. É uma soma que precisa ter de apoio para que a gente possa passar essa fase da vida sem tanto sofrimento. A gente precisa deixar de dizer que é normal sofrer tanto nessa fase, ao invés de buscar ajuda. Tem que pedir ajuda, tem que buscar e tem que conquistar mais qualidade de vida, porque é uma conquista. São nossas decisões diárias que dizem muito, se não tudo, sobre a qualidade de vida que a gente tem em todas as fases da vida, inclusive nesse período tão desafiador como é a perimenopausa e a menopausa. 14 horas pontualmente, a gente vai ficando por aqui com o nosso Lá Vem Elas de hoje, agradecendo a todas as participantes, agradecendo em especial você aí, meu querido e minha querida, onde quer que você esteja, e a gente vai voltar a falar nesse assunto com o aspecto das parcerias, né, do apoio da família e dos companheiros para as mulheres que atravessam essa fase da vida. Fica essa pauta para um próximo momento. Eu vou nessa agradecendo o teu carinho, a nossa Fundação FEMA e a todos os empreendimentos que acreditam no poder da educação e do conhecimento para transformar realidades. Já já a gente se encontra por aqui na 106.3. A gente curte música, o nosso bloco de apoio. Já já eu tô de volta com o melhor da tarde. Beijo no teu coração e até a próxima sexta no programa Lá Vem Elas. Lá vem elas. A gente encerra com Aretha Franklin, Respect. FEMA FM.